Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos. Você já conhece o podcast. O podcast já está há um bom tempo, começando a tracionar. E hoje eu vou começar esse podcast de um jeito diferente. Eu vou começar esse podcast contando uma historinha para vocês sobre mim. Como que o convidado de hoje ele chegou até aqui. Foi assim. Há mais ou menos 10 anos, eu convivia com uma dor no ombro direito. Mais de 10 anos. Uma dor que me limitava a fazer um monte de coisa. Eu tive que parar de jogar squash, porque eu adorava jogar squash, e o ombro me impedia, porque eu sentia muita dor. Eu parei de fazer determinados exercícios também, porque o ombro limitava, eu não conseguia levantar meu ombro. Ó, hoje eu estou levantando. Eu tinha diversas limitações. E aí, um dia correndo na esteira da minha academia no meu prédio, passou um amigo meu que tinha operado o joelho e ele saiu da quadra de squash. Eu chamei ele e falei, pô, cara, que legal, você voltou a jogar squash e tudo mais. Ele falou assim, puta, cara, voltei, fui num fisioterapeuta, ele fez um negócio em mim e tal. Eu falei, legal, tal, tá. Bom, antes de falar do meu convidado, eu quero contar aqui, nesses 10 anos que eu passei com dor, eu visitei aproximadamente uns 6 médicos especialistas em ombro. É isso mesmo, 6 a 7 médicos, eu não lembro exatamente. Todos eles me viraram de ponta cabeça, fizeram ressonância, tiraram radiografia, fizeram tudo que, ultrassom, eu fiz tudo que poderia. Um deles, inclusive, quando leu os resultados, ele disse, olha Douglas, eu não vejo nada aqui, não vejo problema nenhum. Mas se você quiser, a gente pode operar, eu abro e vejo o que tem lá dentro. Foi essa indicação que eu tive de um dos médicos que eu visitei. E obviamente que eu não estou aqui para falar mal de médico, não é isso. Mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção de um fator que vem acontecendo hoje, que levou eu conhecer o nosso convidado de hoje. E na academia, conversando com esse meu amigo, ele falou, cara, eu fui nesse fisioterapeuta. Aliás, ele não falou para mim que você era fisioterapeuta. Ele falou assim, eu fui nessa pessoa e ele resolveu meu problema. Daí eu falei, legal, tá bom. Pô, que legal, que show, parabéns, não sei o quê, né? E não dei muita bola. Aí no outro dia eu tava treinando e eu puxei um ferro lá e senti uma fisgada. Falei, puta, meu ombro vai doer de novo e tal. Eu peguei e mandei uma mensagem pro seu amigo, que é o Sérgio. Sérgio, obrigado por você ter me indicado. Falei, ô Sérgio, como que é o nome daquele cara que você falou, que cuidou de você e tal? Ele falou assim, me mandou o contato e falou, liga pra ele. Eu mandei uma mensagem e ele respondeu, disse assim, a minha secretária vai marcar contigo. Tá bom. A secretária entrou em contato comigo e falou assim, ó, você pode vir aqui tal dia. E eu falei, tá, deixa eu te explicar uma coisa, eu não fiz exame nenhum e tal, porque até então eu tava entendendo que o cara que ele tinha me indicado era um médico, né? E eu falei, eu não fiz exame, falei pra secretária, eu não fiz exame nenhum, tal. Ela falou assim, não precisa trazer exame nenhum, vem aqui que ele resolve. Aí eu falei assim, como é que é? Faz 10 anos que eu tô tratando esse negócio e ninguém resolve, vem aqui que ele resolve. Aí eu peguei e liguei pro Sérgio. Sérgio, que coisa é essa, né? Pra onde você tá me mandando, cara? O meu amigo só falou assim, só vai. Confia em mim, vai lá. E eu fui no Cadu, que tá aqui do nosso lado. Eu fui no Cadu, cheguei lá todo reticente, assim, falei, pô, coisa é essa, né? Cheguei lá e tal, aí sentei, o Cadu começou a conversar comigo, falou, me conta aí um pouquinho, falei, faz 10 anos, tô assim, tô com dor e tal. Ele falou, deita aqui na maca um pouquinho. Aí ele deitou, começou a mexer, puxou um lugar, doeu, pôs a mão em outro, berrei de dor e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, resumindo a história aqui, né? Ele virou pra mim e falou assim, você não tem problema nenhum. O teu problema é muito simples de resolver e nós vamos resolver com fisioterapia. Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Cadu, seja muito bem-vindo ao podcast. Eu estou muito feliz de você estar aqui, porque além de você ter me curado, né, você aceitou o convite de estar aqui para falar um pouquinho do teu negócio,
além de tudo, e para contar para as pessoas como isso está acontecendo muito hoje. Né? Você me contou de vários casos lá de pessoas que estão sofrendo ou sofriam com dores e que vocês conseguiram resolver olhando a pessoa como um todo, entendendo aonde que a pessoa está sentindo dor e por que ela está sentindo dor. E antes de mais nada, eu quero te agradecer porque a minha dor você tirou depois de 10 anos de luta, sendo que tinha médico querendo me operar, inclusive, e você tirou a dor literalmente com as mãos. Né, Cadu? É isso Foi aí. literalmente com as mãos. É isso aí. Conta um pouquinho sobre quem é o Cadu pra gente. Obrigado por você estar aqui. Não, imagina, eu que agradeço muito o convite. O teu podcast já é um sucesso total. Obrigado. E estou muito feliz mesmo de poder falar um pouco da minha história, da fisioterapia, né? E falar, de repente, um pouquinho do teu caso também, que eu acho que o que vem acontecendo muito, né? São as pessoas fazendo muita atividade física, muito esporte, que é muito legal. Eu acho que nós entramos numa outra vertente, né? A sociedade, de modo geral, as pessoas se cobram. Poxa, você está fazendo algum exercício, um amigo fala, e aí, vamos junto, vamos treinar, vamos fazer alguma coisa. Isso é muito legal. Mas muitas vezes, Douglas, sem uma orientação, sem um cuidado preventivo, né? E acaba que, muitas vezes, vem as lesões. E eu venho, né, trabalhando com isso já há muitos anos. Cada dia mais eu percebo a insegurança das pessoas, né? Eu vejo o quanto elas estão abandonadas, sabe? Porque como você mesmo contou o seu caso, você chega no consultório médico e ele não te dá uma solução. Ele não te dá um direcionamento, você fala, poxa, quem que eu vou procurar? Como é que eu vou resolver o meu problema? E eu fui, ao longo desses anos, eu já sou fisioterapeuta há 19 anos, eu sou de Poços de Caldas, inclusive vizinho lá do Sérgio, o Sérgio é de Varginha, o né? Sérgio, então que me indicou, E tô aqui, vim para fazer a faculdade, e depois de uns anos, já na fisioterapia, eu vou falar um pouquinho também de como que eu consegui resolver o teu problema, que foi, na verdade, consertando o meu problema. Legal. Entendeu? Porque o meu método de fisioterapia, quando a gente fala hoje de fisioterapia, e como você ouviu muitas vezes, né? Ah, eu já fiz, e não resolve. Ah, fui lá, mas ele põe choquinho e eu mesmo coloco na minha casa. Então, a fisioterapia em si, eu vejo que ela ficou muito banalizada. Ao mesmo tempo que nós precisamos muito da física, né? A sociedade precisa muito porque é um suporte que o médico não tem, ao mesmo tempo ela está muito deficitária e engessada desde a década de 60, onde foi criada toda a parte de eletroterapia. Hoje tem algumas técnicas como a osteopatia, quiropraxia, mas são técnicas muito individualistas e que acabaram não trabalhando na parte de tratamentos, prevenção. Ela focou um pouco de como o físio pode ganhar um pouco mais. Porque muitas das vezes eles também são mal remunerados ou a profissão já tem um teto salarial e que é aquilo, entendeu? E o cara topa fazer, né? E eu lá atrás, na faculdade, antes disso um pouquinho, eu comecei a minha vida jogando futebol. Em Poços de Caldas, lá na Caldense, fui pro Botafogo em Ribeirão Preto, e lá eu machuquei e rompi o cruzado anterior. Coisa do futebol, né? E não foi culpa de ninguém me machucou, foi na grama, o joelho enroscou, a chuteira enroscou na grama e meu joelho estourou. Bom, meu pai, super antigo, falou, não vai operar, vou levar embora meu filho, ninguém vai fazer cirurgia nenhuma. E encerrei por ali a minha carreira como profissional em futebol. Fui fazer fisioterapia por outros motivos, mas já formado, o meu joelho doía muito. E eu não entendia por que tinha tanta dor e eu não conseguia recuperar com tudo que eu tinha aprendido já na faculdade. Fala, cara, tem coisa aqui que tá errado. Se eu não conseguir resolver o meu problema, não vou conseguir tratar ninguém. Posso mudar até de profissão. Fui em uma médica e ela falou, olha, você destruiu o seu joelho. Arrebentou. Você não tem cartilagem, você não tem ligamento, você não tem menisco. Não tem o que fazer. O que eu posso te ajudar em prorrogar uma prótese colocando uma osteotomia, fazendo uma osteotomia, colocando aquela gaiola do motoboy, você vai ficar 4 meses com a perna para cima, depois 2 meses no andador e daí por diante.
você volta à fisioterapia e segue a sua vida. Eu olhei para aquela situação, eu não tinha condição de ficar 4 meses parado. Não tinha quem fosse cuidar de mim, eu morava numa república com os amigos. E falei para ela, qual é a segunda opção? Ela falou assim, você é fisioterapeuta, você tem que saber o que fazer. Ali caiu a minha chave de que tudo que eu tinha aprendido não estava me atendendo nas minhas necessidades e como que eu poderia, dali por diante, traçar um novo protocolo para eu cuidar do meu problema. Então tudo começou assim. Então eu tive que estudar muito, eu saí da linha da caixinha da fisioterapia e entrei numa linha de estudos onde eu comecei a entender o funcionamento do corpo. Por que ele funcionava? Por que o teu ombro doía tanto? Da onde estava vindo aquelas dores? Eu não cheguei a ver uma ressonância tua, nada, não vi nenhum exame teu, mas a avaliação clínica foi fundamental. O diagnóstico clínico foi fundamental para a gente traçar um prognóstico e dentro de 5 ou 6 sessões, teu ombro já estava totalmente curado, sem dor nenhuma. Eu saí do meu problema e fui estudá-lo, porque quando você está no problema, você não consegue, né? E aí desenvolvi um protocolo baseado em cadeias musculares, grupos. Então eu estudo e trabalho músculos, tá? E movimentos, que está dentro da biomecânica. Então, o teu movimento estava limitado, a tua musculatura estava rígida e sem amplitude nenhuma, e aumentava a pressão na cápsula articular. Ou seja, o risco de, em 5, 10 anos, você desenvolver uma outra patologia era bem grande. Então, a gente tirou essa coaptação, essa pressão que estava na cavidade articular, e com isso você recuperou os movimentos, os músculos voltaram a ter toda a estabilidade funcional, e vida que segue. Então, naquela época, eu desenvolvi este protocolo e vim trabalhando aí ao longo desses anos em cima deste método que eu criei, e o nome dele hoje é fisioterapia dinâmica, porque justamente, é o que eu te falei, é a parte da mecânica que estuda o comportamento do corpo em movimento. Ou seja, quando você faz esse movimento, você tem alguma amplitude, eu já estou entendendo o que está acontecendo ali. E as forças que ele produz ou modifica a cada movimento. Para jogar squash, você tem que ter uma velocidade, você tem que ter um ângulo, você tem que ter toda uma performance ali para você desenvolver aquela técnica. E é exatamente isso que eu estudo. Não só para o ombro, mas para o joelho, para o quadril, para o tornozelo. Cotovelo, hoje tem muita lesão de cotovelo devido ao tênis, ao beach tênis, à própria musculação. Então eu fui trazendo para um protocolo todas as patologias e lesões que o corpo poderia adquirir ao longo dos anos. E eu venho trabalhando já há 15 anos em cima desse método e tem, graças a Deus, me ajudado muito a tratar as pessoas de uma forma justa, correta, entendeu? Acho que é merecedor, você paga uma consulta comigo particular, né? Então, minimamente é justo você receber aquilo que você acredita, que você está confiando. E é desta forma que eu venho trabalhando já há alguns anos. Ou seja, para resumir um pouquinho da tua história aqui, você foi resiliente, você foi estudar, né? Você não se convenceu de que não poderia ser daquele que não era daquele jeito, tinha que ser diferente. Você foi estudar e foi isso que destacou você do mercado, né? Sim. Completamente. Porque o Cadu vai contar para vocês aqui um pouquinho da história dele. Cadu, quantas clínicas você tem hoje? Hoje são 18 clínicas. Ele tem 18 clínicas em São Paulo hoje. Eu queria que você contasse, se você puder, obviamente, o caso daquele banco que vocês implantaram, que vocês reduziram muito a questão do seguro deles. Conta essa história pra gente. O que a fisioterapia tem de capacidade para os empresários? Eu desenvolvi, eu vou até voltar um pouquinho, porque quando eu pensei em montar um negócio, porque eu cheguei num nível de satisfação em trabalhar individualmente com esse método, de indicação boca a boca. Como o Sérgio indicou, e eu vivi assim durante muitos anos. 10 anos. Conta um pouquinho de quem são os seus clientes, os que você puder, obviamente. Claro, eu vou citando todos eles aqui para você, inclusive os empresários que me ajudaram muito, como Alfredo Curo, o Alfredo Cury, o Washington Sinel, Beruti, Cláudio Valente,
Quem são eles, para quem não conhece? São todos os empresários. Tá. São todos que estão bem próximos aqui, inclusive as empresas estão aqui próximas da gente. E eu vou lembrando de outros nomes, Tá. vou te colocando. Mas eu cheguei nessas pessoas que eles têm hoje um nicho muito fechado, né? Uma classe AA, né? Então eles são muito próximos uns do outro e tudo que eles veem que faz sentido, eles indicam, é o médico, é o cara que vende vinho, né? É tudo ali. Tudo vira uma confraria. Eu fui indicando para o Jaime Almeida Júnior, o Flávio Rocha, e aí vou lembrando o Bonfim, da Centauro, enfim. E eu fui chegando num nicho de golfistas. E aí eu atendia o marido, a esposa, os filhos, e dentro de 3 anos, Douglas, eu posso te afirmar que assim, eu consegui resolver naquele momento a minha vida financeira e meu banco de horas de trabalho. Não tinha mais hora para mais nada. Eu falava, cara, cheguei aqui, não tem mais para onde eu ir. Crescer não tem como. E aí eu comecei a ver que eu acreditava assim, poxa, será que eu consigo replicar o meu método? Será que eu consigo trazer outros fisioterapeutas para trabalharem comigo? Por outro lado, eu tinha um pouco de insegurança, assim, eles aprenderem, ok, mas se eles levarem embora o método e o paciente, né? Então, lá em Minas tem um ditado que vai o boi com a corda e tudo, vai o boi embora com a corda e tudo. E meio que isso, né? Você treina lá alguns fisioterapeutas, depois não fica ninguém, nem os pacientes. Mas resolvi em 2019 montar uma clínica pequena com um fisioterapeuta. Eu falei, eu vou dar esse passo a mais porque eu tenho um propósito. Meu propósito é levar o melhor tratamento para o maior número de pessoas que eu puder. E eu venho com isso na minha cabeça há muito tempo. Eu falei, eu atendia outro empresário, o Nelson Bionte, o Rica Scalamandré, então, pessoal do Golfo. O Nelson falou, Cadu, tem uma sala no meu prédio lá, tá livre, quer começar lá? Você paga o aluguel lá, se não der certo, tá tudo bem. Isso foi em 2019, julho de 2019, junho. Em agosto eu já estava atendendo. Douglas, quando chegou em dezembro para janeiro, eu comecei já a procurar outro imóvel. Eu falei, não cabe. Uau, em 6 meses, e eu já tinha traçado um objetivo para aquela salinha. Eram 3 consultórios, mas aquela clínica de 60 metros, eu falei, já está pequeno. Eu já estava com 150 atendimentos mês, e o máximo que ela ia comportar era 300 atendimentos, 300 e poucos atendimentos. Eu falei, vou procurar outros imóveis. E comecei. Logo, veio a pandemia em fevereiro. Fechei a clínica. Eu gosto de trabalhar e eu não tive medo da pandemia, do Covid. Eu falei, não, as pessoas precisam do meu trabalho, inclusive. E continuei trabalhando, atendendo todo mundo em casa e vida que segue. E um dia o Caio Ribeiro, eu também tenho uma história muito bonita minha com o Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro é de onde? O Caio Ribeiro é um comentarista da Globo, ele foi jogador de futebol e ele é 3 anos mais velho que eu. E eu descobri um câncer nele aqui no pescoço, um linfoma de Hodgkin. Então, ele foi muito feliz com o tratamento e graças a Deus está curado, mas pelo fato de ter descoberto esse problema bem no início. E eu cuidava dele semanalmente. E aí quando eu toquei, eu falei, Caio, tem coisa errada aqui. Pode procurar um especialista que isso aqui não está certo. E graças a Deus ele descobriu e tratou a tempo, tudo. Mas na época que eu deixa eu voltar aqui. Você estava em 2019, você estava pequeno. Aí o Caio me indicou para uma pessoa no prédio dele, aqui no Cidade Jardim. E essa pessoa falou, Cadu, conversando ali e tal, depois de algumas sessões, eu falei que eu estava num imóvel que eu ia para o maior. Ela falou assim, eu tenho um imóvel para você. Isso foi já julho de 2020. Ela me mostra as fotos, Douglas. Eu falei... É onde é a tua clínica hoje? Onde é a minha clínica hoje. Eu tive lá. Aí eu olhei as fotos. Quando chegou na última foto, era metragem com preço. Ali foi um desastre. Ali caiu. Ali meu coração... O sonho foi por água abaixo. Foi, Tatiana, olha, muito obrigado. Maravilhoso, mas
O preço não dá. Eu falo bem, 60 mil reais o aluguel e 7 mil de IPTU. Eu falei para ela, 7 mil de IPTU é o que eu gasto na minha clínica hoje, com secretária, com tudo. Ela falou assim, mas quem sabe? Eu falei, pois é, quem sabe. Bom, passaram-se mais uns meses, assim, 2 meses, eu tava com o Jaimes, Cadu, o que você tá com essa cara aí? Eu já te conheço, você não tá com a cara muito boa não. Eu falei, pô, Jaimes, um imóvel que eu vi, fiquei muito ansioso para alugar, mas não deu certo. Por que não deu certo? Não, porque você é muito trabalhador, você tem que tentar, corre atrás. O que aconteceu? Eu falei, o valor é muito alto e ela não pode alugar por menos. Vai alugar. Tá aqui, ó. Pega um papel, vamos anotar. Você vai levar isso aqui para ela. Percentual de faturamento. Eu tenho certeza que ela vai alugar para você. Ela vai topar. Porque ele trabalha com shopping e tudo é dessa forma. Eu cheguei na mão dela e falei, eu tenho uma única proposta para vocês. E se vocês quiserem, é agora. Senão eu desisto porque eu vou tirar isso da minha cabeça. Já tem 2 meses que eu estou sofrendo com isso. Entreguei a proposta para eles, no outro dia eles vieram atrás e falaram, olha, vamos fazer diferente. A gente te aluga o imóvel, super facilitado, você não precisa fazer aquelas burocracias nem nada. Mas em 2 anos, se você não atingir o break-even aqui do valor que a gente quer, você nos devolve o imóvel. Foi fechado. E ali eu comecei minha vida de ser empresário, de ser fisioterapeuta, de contratar, de sabe, até então você trabalhava sozinho, né? Era eu comigo e tava certo. Fechei a porta sexta-feira do carro ali, só segunda, entendeu? E aí eu comecei, 1 ano e 8 meses, eu consegui chegar no valor do 60 mil reais. E aí fui trazendo outros planos de saúde, fui credenciando outros planos. E graças a Deus, Deus foi me ajudando muito e fui conseguindo... Deus do seu trabalho, né, Cadu? Trabalhar exatamente. Não é um problema. Que horas você acorda todo dia de manhã? Olha, desde então, eu acordo às 4h30, às 6 horas já estou na clínica, já estou preparando tudo que eu tenho para o dia. E às 7 eu começo a atender, atendo até às 7 às 19 horas todo dia, praticamente todos os dias. Tiro a hora do almoço assim para eu fazer a parte administrativa, conversar com os gerentes, ver se está tudo em ordem. E aí... E você tá ali com a mão na massa ainda, né? Muito. É porque eu criei um método que é o meu nome e é o meu trabalho. Então, por mais que o Sérgio te indicasse, eu falasse para você, Douglas, passa aqui com o meu físio, você quer me conhecer. Você quer entender, sim, claro, com o criador do método o que é que está fazendo com você, por mais que o outro físio te explique. Então, partindo disso, eu comecei a desenvolver essa imagem de empresa, né? Como que se administra uma empresa? Porque até então eu era fisioterapeuta e as minhas finanças tá tudo certo, né? Minhas contas aí de casa e tal, meus boletos que eu já falei que eu gosto, entendeu? E fui administrando bem, fui crescendo e aí eu fui tendo a oportunidade de abrir outras clínicas. E voltando então agora no banco, um dos meus trabalhos hoje, ou dos meus projetos, chama-se Fisioterapia in Company. O que é a Fisioterapia in Company? Você tem uma empresa com 20 mil funcionários. E aqui está um plano de saúde, que seja o Bradesco, a Sul América e tal. Uma corretora me conheceu, eles tratam comigo e falaram, Cadu, isso tem sentido para a gente. Essa corretora fez uma parceria comigo e chegou no banco C6 e falou, vamos renovar o teu sinistro. Digamos que você é o CEO do C6 lá. Você fala assim, olha, aonde é que está o problema aqui do reajuste? Porque veio muito alto, tá na ortopedia. Então nós vamos resolver isso, eu vou pôr uma fisioterapia aí dentro para combater o teu sinistro, tá bom? Tá bom. Foi lá no plano de saúde, no caso hoje é a Sul América. Sul América acertou o valor com eles e eles deram continuidade. Bom, passou-se 1 ano, o sinistro desse banco, 7 milhões em ortopedia. O sinistro é de 7 milhões por ano. Só em ortopedia. Só em ortopedia. Com 2 fisioterapeutas lá, nós conseguimos reduzir em 72% o sinistro, em 1 ano. Só fazendo fisioterapia na Só com a fisioterapia preventiva e os direcionamentos para cirurgias e outros procedimentos também iam encaminhados para a fisioterapia e a gente tratava dentro do banco. A gente conseguiu reduzir muito também o absenteísmo, ou seja, a ausência dessas pessoas, afastamentos, tudo. Então a gente conseguiu também concentrar o tratamento deles durante o trabalho.
E depois coloquei na Vivo, hoje tem 5 unidades já da Vivo, tem na Jadlog, tem NSK, tem Natan. Puxa, a gente vai ficar aqui, mas tem já, graças a Deus, em várias empresas e continuo, já vou colocar na B3, já agora o mês que vem, uma outra que chama Sudran, na Globo, Rede Globo também, no Rio de Janeiro, vou colocar lá e aqui em São Paulo. Então, assim, um resultado muito eficiente, acho que é uma fisioterapia que vai direto no problema. Eu percebi na pele. Exatamente, é isso aí. E que vem trazendo muito resultado. Como eu falei, as pessoas hoje estão fazendo muita atividade física, Douglas. Isso é muito bom. Porém, se não tiver orientação, um cuidado preventivo, o resultado vai ser uma catástrofe. E estou falando isso de uma forma, se você que está nos ouvindo e nos assistindo, gosta de corrida, gosta de musculação, gosta de algo mais intenso da atividade física, tem uma coisa aí que você não está vendo. Você está vendo os teus músculos definidos, você está vendo o corpo bonito, sarado, mas você não está vendo a sua articulação. Esta é silenciosa e ela pode deixar você inválido aos 40, 50 anos. Me preocupa muito já saber que hoje tem muitos personagens colocando próteses aos 40, 45 anos. Cito aqui, é uma pessoa pública até que colocou a prótese, que é o Márcio Atala, tá? E me preocupo também, assim, como é que a gente fica, né? Se o profissional está colocando prótese e o aluno dele? Como é que estão esses alunos? Como é que são essas pessoas que estão recebendo essas orientações? Estão sendo orientadas com relação a esse problema? É um problema reumático. Não é propriamente o ortopedista que cuida. É uma doença reumática que chama-se artrose. Ela é degenerativa e progressiva. Ela só vai parar quando um osso encontrar com o outro. Aí, muitas vezes, só te resta uma prótese. É por causa do desgaste, Cadu? É por conta do desgaste. Mas é por um fortalecimento errado? É por uma sobrecarga sem ter uma condição para que a articulação Resista a isso. Resista a isso, exatamente. Porque, veja, os animais, o que eles fazem? Alongamento. Eles estão se alongando o tempo todo, eles estão permitindo que as articulações possam trabalhar sem pressão. E nós, com o estresse da musculatura, e seja qual atividade for, você faz o quê? Aumenta a tensão dos músculos nas articulações. E aí, realmente, pode ser... Eu tenho orientado muitos planos de saúde, estou levantando essa bandeira branca aqui, que hoje 22% da população jovem entre 25 e 35 anos já tem artrose, ou seja, isso diagnosticado. Como é que essas pessoas vão estar aos 40 anos, 45 anos? A gente vai ter prótese para todo mundo? Que loucura. Hein? Então, se os convênios não chegarem em você e falar assim, Douglas, vai cuidar na fisioterapia preventiva. A gente quer que você cuide, nós vamos pagar isso para você. Esse é o meu sonho, tá, gente? São dois, que os planos de saúde entendam essa necessidade, porque não está mais na mão deles, porque o que vai acontecer com as empresas vai sobrar para as empresas, porque a maior parte das pessoas, o plano é lá da empresa, né? Então, se a pessoa vai... Olha como é que a gente está hoje. A pessoa trabalha cada dia mais, com mais pressão, com mais responsabilidade, com mais entrega, com mais tudo. Fuma menos, bebe menos. Legal. Mas aonde que ele vai descarregar tudo isso? No esporte. Aí ele se machuca e vai para dentro da empresa. Na empresa, tô com dor. Qual é a produtividade desse cara? Lá embaixo. Lá embaixo. Ele não tem foco para resolver. Lá no mercado financeiro, o cara tem que focar, não sei o quê. Mas cadê? Tem que marcar minha consulta com o ortopedista. Eu não aguento mais de dor. Tá muita tensão, eu não aguento mais sofrer de dor. Já tomou remédio, já fez um monte de coisa. Ele sai para ir para o médico. O médico pede exames. Dos exames, fisioterapia. Ou seja, esse cara vai passar pelo menos 2 a 3 meses focado no problema dele, que ele adquiriu para extravasar. E vamos pensar em 12 meses, você ter um funcionário que está desfocado durante 3 meses, é um prejuízo muito grande para a empresa. Claro, em produtividade. Não é culpa dele propriamente, né? Aconteceu. Mas, cara, ele quer ficar bem. E ele tem que deixar um pouco de lado as atividades, porque senão ele não consegue recuperar.
E aí é um ciclo vicioso que está colocando uma sociedade, entendeu, num colapso, de uma forma muito silenciosa. Todo mundo procurando o bem-estar, né, e tá com boa saúde, ao mesmo tempo podem muitas vezes estar entrando num colapso de exagero que pode não ter mais volta. Eu vou dar um exemplo aqui do Guga, o tenista. O Guga foi um cara que espetacular, um tenista brilhante, que tinha uma estratégia do técnico, que ele não trabalhava o fortalecimento do quadril, porque ele era bem longilíneo e rápido e veloz, e trabalhava muito bem o quadril. Se ele jogasse mais músculo, poderia prejudicar essa performance. O que aconteceu? Veio um desgaste, uma prótese aos 32 anos, mais ou menos. Hoje o Guga tem a minha idade, 48, ele está com uma prótese deslocada, eu não sei se ele já refez a cirurgia, mas fato é que, até onde eu sei, ele não consegue correr com o filho dele 5 passos. Que loucura. Um cara com 48 anos. E como é que esse cara vai chegar aos 78? Porque eu te falo, eu tenho hoje pessoas com 78 anos fazendo prevenção que estão jogando beach tennis, mas muito bem. Fazendo várias atividades físicas com 78. Ainda mais que estão falando que a gente vai chegar a 120 fácil já, né? Entendeu? Eu escutei uma matéria esses dias, até achei uma loucura isso, falou assim que o bebê que vai viver 800 anos já nasceu. Não, já pensou? Por conta da medicina, do que vai avançar com inteligência artificial e tudo mais. Quer dizer, nós provavelmente vamos passar dos 100, né? Se tudo... E pela tua experiência de dor, de 10 anos sofrendo desse jeito, você nunca mais vai querer passar por isso. Não. Né? Se qualquer coisa, você vai fazer o quê? A prevenção. Cara, agora, o que é, Cadu, essa prevenção que você chama? Na prática, o que a pessoa tem que fazer? Na prática do meu método e a minha avaliação, qual que foi uma outra questão que eu abordei com você? Foi, Douglas, deixa eu ver como é que tá o teu quadril e o teu joelho. Uhum. Acho que na segunda ou terceira sessão. Sim. Por quê? É o que eu falei. A prevenção é entender se as tuas articulações estão tendo um bom funcionamento. O que é o bom funcionamento? Conseguindo trabalhar sem pressão. Por mais que você tenha músculos fortes, que foi o que eu te falei, você está com uma musculatura muito boa, os teus músculos não estão pressionando a cápsula articular. Ao ponto que, olha que coisa doida, se a pessoa não faz atividade física, o músculo fica rígido e fraco, esse músculo também pressiona a cápsula articular. Então, o que nós temos que ter? O equilíbrio. Nós temos que ter músculos muito saudáveis, fortes, mas com boa elasticidade e amplitude articular. Primeira coisa é essa. Você tendo esta visão e esse bom funcionamento da tua máquina, do teu corpo, você vai conseguir ter performance, você vai conseguir ter menos lesões ou quase lesão nenhuma e focando na tua longevidade. A longevidade, eu estou dizendo na longevidade motora. Tá jogando beach tênis aos 75 anos. E na clínica, mais do que isso também, eu tenho, em cada atendimento que eu faço, Douglas, a pessoa recebe um trabalho preventivo, ela recebe aproximadamente de 1.300 a 1.400 ativações com as minhas mãos. Então o teu corpo inteiro passa sobre essa ativação. O que é isso? São toxinas que acumulam num treino, numa corrida, ou estresse tensional da cervical, do dia a dia. Então eu vou soltando essa musculatura toda do corpo, trazendo sangue e tirando as toxinas. Com isso, teu corpo fica muito mais saudável, muito mais nutrido e diminui também o risco de processos inflamatórios. De lesões. E tudo lesões, exatamente tudo isso. Então é um trabalho muito minucioso, como eu disse do Caio, entendeu? Acabei descobrindo um problema. E ao mesmo tempo a gente previne que você venha a ter outro problema no ombro. É mais ou menos isso, porque nunca você vai deixar de treinar. Você passou 10 anos sofrendo e treinando. Entendeu? E você não quer isso para você daqui para frente. E é o que eu digo hoje para as pessoas. Cara, é muito legal você praticar uma atividade física, você se identificar com o que você... A minha esposa, ela odiava, não gostava, hoje ela ama, faz 5 vezes por semana na academia, mudou a vida dela com... bem-estar, com alto astral, tudo isso faz muito bem. Só que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter orientação, porque senão nós vamos trazer outros problemas para o nosso corpo. O que você tem a dizer, Cadu, sobre músculo, pelo que
pelo que a gente está aprendendo cada vez mais, músculo é vida, é qualidade de vida, né? Músculo saudável, obviamente, né? Se você tem uma musculatura saudável. Mas aí a gente tem dois extremos, assim, né? Primeiro, eu queria te perguntar sobre obesidade, como é que você enxerga isso na questão da musculatura e tudo mais, e como que você enxerga também aqueles que... tem pessoas que gostam de halterofilismo, que são, né, aquele excesso de músculo. Como é que você enxerga esses dois extremos para a questão do corpo, da saúde do corpo? Eu pensando, porque isso é um ponto muito importante, principalmente da obesidade, porque muitas pessoas me procuram com problemas de joelho e tal, e com sobrepeso, né? Muitas vezes até obesas. Eu não posso, como profissional, transferir essa responsabilidade para a pessoa imediatamente ou durante um tratamento. Eu chego lá, olha, vou tratar o seu joelho, mas você precisa resolver o problema do peso. Se eu fizer isso, eu não estou resolvendo o problema dela. E ela não foi lá para eu escutar isso de mim. Ela foi lá para eu resolver o problema do joelho. Então, eu vejo que, assim, acho que as pessoas cada dia mais estão tendo essa preocupação de reduzir o peso. Eu costumo tratar a pessoa de uma forma como se ela não fosse obesa, tá? Porque, como eu te falei, é minha responsabilidade a lesão dela. Tá. Eu posso, com um tratamento, orientá-la e aos poucos ela entender que aquele músculo não está evoluindo por conta do excesso de gordura. De gordura. E aí ela mesma fala, poxa, Cadu, eu preciso focar então, vou procurar um endócrino, eu vou procurar um tratamento, e aí junto com isso nós vamos continuar esse trabalho de reforço muscular e vai embora. Entendeu? Então acho que por aí eu consigo educar essa pessoa, fazer com que ela entenda o meu ponto de vista e o que ela precisa para viver bem. Mas o sobrepeso, de qualquer maneira, afeta todas as articulações? O sobrepeso, não tem a dúvida. Tá. Só que tem pessoas com 60, 70 anos aí, se arrastam com 150 quilos, mas os joelhos estão ali. Entendeu? Olha só para você ver que loucura, porque às vezes uma pessoa longilínea, fininha, com 50 quilos, já desenvolveu uma artrose por excesso de atividade. Aí entra o nosso amigo Delfim Neto, que Deus o tenha, um grande amigo que eu ganhei. Você atendia o Delfim? Atendi o Delfim Neto durante uns 5 anos, e ele falava o seguinte, olha, o coração foi feito para fazer tantos batimentos. Se você exagerar, você antecipa a tua vida aí. Espero que ele esteja errado, talvez, porque né, nós queremos fazer muita atividade, correr muito, mas não deixa de ter algum sentido, né? Pensando em o quanto você usa e o quanto você tem. O nosso carro não é diferente. Né? Então faz muito sentido o que ele colocou. Me ensinou a ser empresário, entendeu? Ele me deu algumas dicas. Não segui, mas é muito inteligente. Vou deixar aqui também uma dica para vocês, que ele me disse o seguinte, Cadu, você está começando agora, empresa que não faz dívida não cresce. Foi ministro, né? Opa! E dívida não se paga, se prorroga. Nós vimos isso também. Então, acho que ele me deixou um legado muito grande e a gente pode entender um pouco de tudo que ele falou, trazendo para nossa vida atual. Pessoas que às vezes exageram, por exemplo, na corrida. Tem uns traços, até no rosto, às vezes mais sofridos, pessoa que faz maratona, você vê que os maratonistas, eles são diferentes, o traço do rosto deles, o corpo é diferente. São 42 quilômetros que você se expõe a um limite máximo físico e mental e que o corpo tem um desgaste para atingir esse objetivo. E não tô contra de jeito nenhum, tá, Douglas? Eu tô que como um cuidador, um cara que tem um olhar total para a área da saúde, de bem-estar para as pessoas, de repente poder orientar. O Kaká fez uma maratona, o nosso grande Kaká, o nosso último bola de ouro que nós tivemos em 2007, ele fez uma maratona, eu fui aí, eu acompanhei todo o preparo para a maratona, ele falou, Cadu, é muito difícil, e essa eu quero fazer uma só. Não quero ir para outras, não quero ficar colocando o meu corpo sobre um limite de estresse que eu já coloquei a minha vida inteira, profissionalmente. Então, assim, foi uma experiência que eu quis ter. Eu achei muito legal a forma com que ele
pensou e com que ele lidou com isso, né? Porque ele falou, tanto que para uma maratona, às vezes para as pessoas que não sabem, você treina até o 37º quilômetro. Dali para frente é mental. Ou seja, você tem 8 quilômetros pela frente ali, 5 quilômetros pela frente só mental. Então, é um esforço físico muito grande, que tem um custo. E precisa cuidar, né? Eu acho que equilíbrio, né? Porque virou moda, né? Esse negócio da corrida. A gente vê aqui em São Paulo, todo domingo agora fecha a Marginal aqui, porque tem maratona, tem prova de tudo aí. E eu acho que a questão não é ser contra, a favor, a questão é acho que resolveu fazer, né? Eu vejo que tem muita gente que vai pelo embalo da turma, não sei o que. Precisa se cuidar, né, Cadu? Precisa se preparar direito para fazer, precisa ter um preparo no pré e no pós, né? Ó, pessoal, isso que ele falou é muito sério. A gente precisa ter conscientização. O corpo é uma máquina como qualquer outra que pode ter vários problemas. E a gente tem que ter esse conhecimento. Muito do tratamento que nós fizemos lá, eu fui te orientando, eu fui te explicando o que você precisa fazer, o teu dia a dia, como fazer. E eu também não quero que as pessoas fiquem dependentes da fisioterapia, de forma alguma, mas que ela entenda que aquilo complementa o que ela faz e que se ela aprender e conseguir fazer em casa, tá ótimo. Eu quero que ela tenha um bem-estar, que ela viva bem, que ela possa, justamente aos 70, 80 anos, continuar praticando esporte com segurança. Porque do jeito que eu estou vendo, Douglas, volto a dizer, vai ser uma catástrofe. A gente com 40, 50 anos vai ter uma geração totalmente inválida, porque não tem como mais essas pessoas praticarem uma atividade física. Porque não se cuida. Porque não foi orientado, porque não teve uma recomendação, não soube, não teve informação. Eu acho que às vezes as próprias empresas podem dar mais palestras, sabe, oferecer palestras, porque todo mundo que está dentro da empresa, 80% das pessoas hoje praticam alguma atividade física. Sabe, orientar melhor essas pessoas para que elas possam, no dia a dia delas, ter o cuidado, sim, de fazer com mais segurança a musculação, a corrida. É muito doido, porque assim, a gente fez uma pesquisa na nossa empresa também sobre questão de benefícios, e o principal benefício que a turma pede é Gym Pass, passe para academia. Passe para academia. Porque querem se exercitar. Inclusive, o Cadu Ramos está credenciado aí no Gym Pass. Gym Pass, Tem fisioterapia pelo Gym Pass. Só entrar lá no aplicativo, procurar a CR Health, e aí você já pode agendar. Boa. Eu recomendo, pessoal, porque foi para mim... Cadu, e o fisiculturista? Como é que você vê esse cara que treina em excesso também? Isso também... Assim, é admirável o cara conseguir chegar, né, num padrão tão definido, né? Você olha ali o corpo daquele cara, os músculos estão muito desenhados, né? Ainda mais para mim que trabalha com isso, estuda isso. Eu fui lá na prova de anatomia, é como se tirasse ali a pele dele e eu estivesse vendo o músculo lá no laboratório. Mas, poxa, a gente está vendo aí muitos acidentes, né? Como ele consegue chegar naquele resultado? Infelizmente, não é só da forma natural. E tem um complemento ali que muitas vezes pode ser muito prejudicial a longo prazo e até mesmo fatalidades, né? A gente viu aí há pouco tempo, acho que 2 ou 3 fisiculturistas morreram, infartaram por conta da sobrecarga, tanto de anabolizantes, enfim, como de atividade. Então eu acho que é incrível, mas eu acho que não precisa chegar naquele nível, tá, de tanta perfeição. Eu acho que tem que dosar muito para poder chegar no resultado, mas que não prejudique, afinal é a tua vida. Uhum. Né? Você atende cara lesionado desse esporte ou não? Já atendeu? Já atendi bastante, mas hoje bem menos. Assim. Eu sei que eles precisam muito, mas como eu foquei mais nessa linha de plano de saúde, mais essa coisa, então acabou que eles menos. Eu atendo mais futebol, tênis. Você atende Fórmula 1 Fórmula também. 1, exatamente. Um abraço pro meu amigo Felipe Massa, o Nelsinho Piquet também, muito querido. Legal. Essa turma tá toda lá comigo. Tá toda lá. Todo mundo. A Fórmula 1, ela exige muito do cara, né? Muito. Quadril. Quadril? Quadril. Eu achei que era ombro, braço. Sim, mas o quadril,
É porque o cockpit ali é muito estreito, o Massa falou, Cadu, é muito difícil, é tudo muito duro, é muito... Então você tem que estar muito... Esse movimento aqui o tempo todo, isso exige... O quadril dele é travado, era muito travado, entendeu? Então, assim, aqui, ok, você faz uma massagem antes de começar, tudo, mas o quadril não tem muito... Ele é intenso porque é uma posição que você não muda muito durante a corrida. Então é uma atividade muito intensa mesmo, os caras sofrem bastante. Legal. Cadu, o que você sugere, assim, para... A gente tem público muito diverso aqui, tem o empresário, que muitas vezes... E eu tenho certeza que vários empresários têm ou tiveram, vão ter dor em algum momento da vida. A gente sempre tem, né? Ainda mais a gente que tem atividade, que é estresse. O estresse é um negócio violento, né? O que você sugere, assim, no dia a dia em relação Pô, o cara não tá podendo fazer, nesse momento, uma fisioterapia preventiva e tal. Que dica que você dá para ele em casa ou no trabalho para tentar relaxar? Porque nem você me deu algumas dicas, né? Ó, olha a tua postura sempre, o teu músculo tá fechando, abre ele sempre, mantém sempre uma postura, né, mais ereta. Você ainda brincou comigo, me pôs no espelho e falou assim, ó, esse cara aqui tá com tantos anos, agora vamos... Me colocou em outra postura. Ah, esse cara aqui é mais novo, tá melhor, lembra? Que tipo de dica que você dá, assim, para as pessoas que são estressadas, estão trabalhando muito? Olha, assim, eu acho que, assim, porque muitas vezes nessa condição, a pessoa quer compensar com excesso também, né? Então, eu aconselho as caminhadas, 3 km, de 3 a 4 km a cada 2, 3 dias. A musculação, principalmente para membros inferiores, quadríceps, a cadeira extensora, que é uma coisa que é simples, o cara chegar no prédio, passa lá e faz. E os alongamentos, que tem alguns alongamentos primários que não dá para eu explicar aqui, mas que você pode pegar na internet, da cadeia posterior, da lateral, da cervical, alguns alongamentos que você possa fazer durante o dia, até no escritório, por exemplo, aqui da cervical. Toma aqui, ó. Tô alongando aqui. Às vezes você tá numa reunião o dia inteiro, cara, isso aqui tá travado, você sai com dor de cabeça, mas você não lembra de dar um alívio para a tensão do músculo. Então você volta aqui, ó, rodou. Já alivia. Se alivia muito a tensão. Você chega no final do dia, não é a mesma musculatura, porque ela teve suporte. Esse alongamento traz sangue, nutriente, tira as toxinas. Alivia, fica mais leve. Então tudo isso faz com que você se automanipule, que você tenha um olhar para você também. Não esquecer de você. Porque o que acontece no dia a dia é que as pessoas esquecem do próprio corpo, né? E fica no automático, entendeu? Pensando no foco, no resultado, na produtividade. Mas coisas simples. Eu estou aqui sentado, ó um alongamento para a lombar. Eu estou soltando tudo isso aqui. Coisa simples. Então, esses cuidados do dia a dia, até quando você se levanta da cama, fazer um alongamento antes, o que eu recebo de queixa lá, Cadu, quando eu vou ficar de pé, olha, é uma tragédia. E o pé dói, que dói as costas, eu tenho que dar alguns passos para poder aliviar. Aí esquenta, vai embora. O que é isso? É o corpo dizendo para você, calma, porque ontem foi duro e eu ainda estou travado aqui. Você passou os 4 passos, vai embora e não está nem aí. Entendeu? Então, assim, é tudo muito no automático. O alongamento, ele é o quê? Ele é a abertura da fibra? Como é que funciona isso? Agora eu gostei. Essa pergunta é excelente. E eu quero dividir isso com vocês da seguinte maneira. Porque muitos de vocês já ouviram do personal. Não alonga antes. Alonga depois. Isso. Que horas eu alongo? Alongamento não é bom para quem treina. Para quem treina, porque perde a força do músculo. Entendeu? Gente, entenda uma coisa. Alongamento é vida, Douglas. O alongamento ele pode ser feito de manhã, à tarde, à noite, antes da atividade, depois da atividade. E o que é alongamento, Cadu? O alongamento nada mais é do que você aumentar a distância entre o ponto de origem do músculo e o ponto de inserção, de um tendão no outro. Ele faz isso. Quando ele estica essa fibra, ela recebe sangue, nutrientes, oxigênio e tira no retorno do sangue as toxinas acumuladas. Então, o alongamento é algo muito simples que promove um bem-estar e uma condição para o músculo para ter uma alta performance muito maior do que você tem ali.
E aonde está o prejuízo do alongamento? Eu não consigo entender da onde vem isso, como que eles conseguem ter esse ponto de vista, entendeu? Então, para mim, o alongamento ele é sempre muito bem-vindo. Poxa, Cadu, mas se eu estou frio ali, vou fazer um alongamento, quero correr. Claro, mas o músculo não está rígido? Está. E é o que eu acabei de falar, se você alonga, o sangue penetra melhor, a condição dele te atender vai ser muito maior. Mas depois da corrida, por que ele é bom? Porque, o que nós falamos aqui? O uso excessivo, estresse, toxinas, células mortas, tecido intersticial que a gente chama, o sangue volta de novo com o alongamento e leva embora essas toxinas, diminuindo e melhorando o pós da condição desse músculo em repouso. Então, ele é bem-vindo em todos os momentos, pessoal. Adotem o alongamento para a vida de vocês. Se você tem 15 anos, se você tem 70 anos, o alongamento é importante para todos os dias. Acordar de manhã, já fazer um alongamento. Dar uma alongada, pernas, né? Esticar, adota alguns alongamentos que você conheça ou que venha a conhecer. É tão fácil achar isso na internet hoje, né? Exato, tem em todo lugar. Tem lá no Cadu também, pode ir lá conhecer. É boa, vai lá. Faz seu jabá aí. Cadu, e suplemento? O que você me diz de suplemento? Você tem alguma dica de suplemento para quem quer melhorar a performance dos músculos? O que ajuda os músculos? Eu já ouvi falar que tem que tomar magnésio, tem que tomar não sei o quê, palatato, talatato, não sei o quê. O que você me diz disso aí? Faz sentido, não faz? Sim, principalmente o magnésio. Tá? O magnésio ele complementa muito a condição da fibra muscular. Tem um magnésio específico? Tem. Eu não vai lembrar agora. De cabeça. Uma lata, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente agora. Gente, galera. Qual que é o... Exatamente esse magnésio, mas tem uns que já foram cortados da ingestão diária ou a cada 2 dias. Mas na parte nutricional, eu acho que assim, tem muita relação com a nossa alimentação, na verdade. Tá. Os suplementos, eles podem nos ajudar, mas na verdade é o que a gente coloca para dentro, sabe, Douglas? O músculo absorve isso o tempo todo. Por exemplo, uma parte nutricional muito, muito simples que eu vi outro dia é que assim, a gente tem um hábito realmente de comer a salada antes, né? E diz que realmente, principalmente as folhas mais verdes, elas preparam melhor o estômago para vir o alimento que você está colocando para dentro. E nisso, se você come uma proteína, um filé de frango legal ali, junto com o que você já ingeriu, nessa absorção, teu músculo recebe isso de uma forma muito mais eficiente. Adequada, exatamente. Ao ponto que, poxa, o que eu vou comer hoje? Vou comer hoje um sanduíche. No sanduíche até tem uma salada ali, cara, mas não é a mesma absorção. Então a forma com que a gente se alimenta, o que a gente se alimenta, tem uma relação muito forte com a parte nutricional. Na minha opinião, e digo por mim, eu não tomo creatina, porque eu tenho uma... Eu ia te perguntar da creatina em seguida. Pois é. Você tem uma opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião. Óbvio que você é fisioterapeuta, você não é nutricionista. Sim, mas a minha opinião aconteceu comigo. Tá. Porque eu não treinava, passei a treinar. E eu tive uma pedra no rim direito, eu tinha 25 anos. E de lá pra cá, eu sofri muito. De lá pra cá, eu sempre faço o meu ultrassom abdominal para saber se tem ou não a pedra no rim. E nunca tive. Passei a treinar em fevereiro. Em março comecei a creatina direitinho. Eu tomava até um pouco a mais do que... Sabe aquela coisa? Vamos jogar mais um pouquinho aqui. Vou dar uma dosinha extra. E fiz um ano direitinho, certinho. Quando chegou em novembro, eu tive uma indisposição abdominal. Tava todo estufado, alguma coisa. Eu acho que tinha a ver com a lactose, alguma coisa assim. Um whey que eu tava tomando. Fui pro pronto-socorro. E lá, imediatamente, acharam uma pedra. Eu, inclusive, estou com essa pedra no rim. E aí eu falo para você, será que qual é a relação? Não existe mesmo nenhuma relação? Dos 25 aos 45, 20 anos, eu não tive nada nos rins. Eu comecei a tomar em março, e em novembro... Você estava contra a pedra? Eu estava contra a pedra. Só que eu tenho uma predisposição a desenvolver isso e que a creatina realmente não tenha nada a ver com esse problema, mas seja uma... Você chegou a fazer algum exame de creatinina, essas coisas? A creatinina sempre foi ótimo. Tudo meu sempre foi muito bom.
a função renal, tudo. Só que eu tenho esse episódio com Você ficou com esse... não posso falar para você da creatina sim, claro, claro. nem que não. Não é a ideia. Mas existem estudos que já apontaram que ela pode sim desencadear algo relacionado a um cálculo renal. Por outro lado, existem estudos que, médicos que batem de pé juntos que pode... E isso é bom para o músculo, né? Muita gente fala que é fundamental. Você potencializa muito a capacidade de contração e você performa muito mais, sem dúvida. Como eu falei do magnésio, da creatina, a coenzima Q10, enfim, são vários componentes ali. A própria cúrcuma, que é natural e pode ajudar nesses pequenos processos inflamatórios que, na verdade, é o que a gente causa quando você faz musculação. Para o músculo crescer, você tem que causar uma destruição de células para que elas possam se regenerar, se recompor e causar uma hipertrofia. Então, a própria cúrcuma junto com isso também ajuda bastante. Então, são composições... Eu evito o máximo que eu posso essas composições mais elaboradas, sabe? Que requer mais pro natural e tal. Exato. Eu vou mais para esse lado natural aí, que eu acho que é o legal. Legal. Cadu, na tua experiência aqui de fisioterapeuta, né? Como fisioterapeuta... Você é fisioterapeuta clínico, né? Isso. Espera aí, só que eu preciso apertar o botãozinho aqui. Qual que foi um caso assim que chamou muita atenção sua? De alguém que você pegou, não precisa nem citar nome, nada, mas que alguém muito jovem assim que você pegou e que Douglas, você gostaria de deixar como... Eu posso citar aqui uma pessoa que acho que foi a pessoa que mais marcou a minha carreira. É uma mulher. Mas aí tem o histórico do médico junto. Tá? Então eu vou falar aqui o meu posicionamento como fisioterapeuta, mas tem umas questões aqui que marcaram muito, assim, como ser humano, tá? Entre um fisioterapeuta, um médico e uma mulher. Ela me procurou, ela tinha em fevereiro, em janeiro havia tido uma queda no esqui, rompeu o LCA. Opera, não opera, opera, não opera, o médico tem que operar, tem que operar, tem que operar. Ela veio até mim. Uma executiva de alto escalão e Cadu, o médico quer que opere imediatamente. Eu falei, mas por quê? Ele falou que não pode passar. Não pode passar. Tem que ser agora. Senão não vai ser a mesma cicatrização, não vai ser a mesma coisa. Eu falei, espera, não é nada disso. Só que o que estava por trás disso? Essa mulher me contou a história dela. Na época, ela estava com 39 anos e há 5 anos ela tentava engravidar. Acho que aos 34 ela teve um câncer muito severo e ela tentava engravidar todo esse tempo. E quando ela machucou no esqui, ela vinha já há 4, 5 meses fazendo novamente um tratamento para engravidar. Tá. E a cirurgia, ela teria que interromper o tratamento. E eu fui falar com o médico isso. Foi, doutor, vamos deixar ela ter o filho dela. Lá na frente você opera. Depois eu cuido. Vamos tratar preventivamente para ela poder realizar esse sonho de ser mãe. Douglas, foi uma decepção tão grande ali como profissional e ser humano, porque o médico me ofereceu outros pacientes que ele me indicaria para que eu concordasse com a cirurgia da médica. Você tá brincando? Foi uma situação talvez a mais... E eu tenho como provar isso, tá? Não é que eu tô falando da boca para fora, tá no meu WhatsApp lá, ele mandando as pacientes, falando tudo. Eu falei, doutor, por nada eu abro mão de tratá-la preventivamente. Deixa ela realizar o sonho dela. E foi indo, e ele ligando para ela, ele me ligava para ela, porque você tá falando, você não tem sentido. Aí ele começou, quando ele viu que eu não concordei, ele começou a ser agressivo comigo, inclusive falando do meu joelho. Eu falei para ele, eu tenho um problema, eu já passei por isso, eu não tenho LCA, mas você já tem uma artrose. Eu falei, sim, não é novidade, mas eu trato muito bem isso. Você não tem conhecimento? Eu falei, doutor, aí eu comecei a inverter o caso. Eu falei, doutor, vamos fazer o seguinte, o senhor precisa estudar. Vamos estudar junto? Eu estou disposto a ensinar o que eu sei para o senhor. E aí juntos nós vamos...
que você vai pôr uma prótese aos 60 anos? Eu falei, doutor, eu tenho 48. O senhor nem me conhece fisicamente, o senhor nem sabe como eu sou. Como é que o senhor está falando um negócio desse? Eu só estou querendo dizer que nós podemos nos juntar para cuidar dessa paciente, para ela ter o sonho dela. Ele operou a mulher. Eu não consegui convencê-la, porque ele foi muito assim... O médico, ele tem essa força, sabe, Douglas? De falar, eu que sei, entendeu? Eu sou o médico, ele é o fisioterapeuta, ele não sabe o que ele está falando. E, infelizmente, eu atendo o marido dela lá na clínica, eu sei que eles não tiveram filho até hoje, já tem 2 para 3 anos. E ela, outro dia, eu recebi uma indicação de uma mulher que mora fora do país, ela é uma executiva do BTG. E uma pessoa chegou até mim, falou, foi a Raquel de tal lugar que me indicou. Falei, muito obrigado, tal, mandei uma mensagem agradecendo, mas não entrei em detalhes, tudo. Mas foi a situação que mais marcou, e é por isso que eu luto tanto, corro tanto atrás assim de cuidar das pessoas com propósito, com justiça, para valer realmente o que eu tenho de princípios. Sei que hoje, infelizmente, a ortopedia, e eu deixo aqui, doutores, ortopedistas, eu sei que há ressalvas e queria muito falar para vocês que podemos nos juntar para cuidar das pessoas. As pessoas estão sofrendo muito e eu tenho certeza que juntos a gente pode ter um futuro para essas pessoas brilhante, fazendo atividade física, vivendo bem. E doutor, a gente sabe muitas vezes que a cirurgia não é a solução. E a gente sabe que está acontecendo, Douglas, muitas cirurgias desnecessárias. E isso eu provo, está aqui. Sim, né? No meu caso. Então, e 4% das pessoas morrem em cirurgias ortopédicas. Por N fatores, não está na mão do médico, não é culpa dele. Então, eu convido vocês a gente se unir, tá? Para a gente poder levar a qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Infelizmente, em algum momento, se vocês não adotarem este posicionamento, vocês vão perder os planos de saúde, vocês vão perder a confiança das pessoas no diagnóstico médico, no direcionamento médico, que cada dia que passa as pessoas estão mais ligadas e questionando mais. Fala, opa, não vou entrar nessa, fulano ali sofreu, tá pior, coluna é complicadíssimo, cirurgia de coluna. Então eu tenho esse propósito, que é defender você, defender quem me procura, as pessoas que estão precisando de saúde, e não vou me corromper, eu não vou abrir mão disso por nada. Foi o meu propósito, foi a forma com que eu cresci. Hoje, como eu te falei, hoje eu tenho todas essas clínicas, são quase 200 profissionais fisioterapeutas trabalhando comigo, já são quase 40 mil atendimentos mês. Então, doutores, existe como cuidar, existe como a gente ser justo, digno, para levar tratamento e bem-estar para as pessoas. Eu digo que, óbvio, existem médicos muito justos, muito corretos por aí. Não, conheço vários deles. Óbvio. Mas, infelizmente, existem muitos que não conseguem nem ter um diagnóstico clínico. Esqueçam o laudo da ressonância. Doutores, volta aqui. Diagnóstico é clínico. Ressonância é um exame complementar. Ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo com o teu paciente. Você não pode operar uma pessoa apenas olhando um laudo. Até porque não foi você que fez. Foi uma pessoa que está atrás de uma máquina que você nunca viu. E você está confiando a vida do teu paciente numa pessoa que você nem sabe quem é que fez o laudo. E se esse laudo está certo ou não. Então, é um momento muito delicado e que eu estou aqui aberto para conversar, para nos unirmos, para que a gente possa cuidar, assim, com muita dignidade das pessoas que hoje sofrem tanto com problemas ortopédicos. Muito bom, Cadu, muito bom. Eu acho que é isso, né? Assim, putz, a gente fala muito de ética, né? Em todas as profissões e tudo mais. Eu acho que a ética muitas vezes acaba sendo relegada, né? Fica deixando de lado por questões de interesse econômico, muitas vezes, né? A gente está vendo uma loucura nos mercados, né? Vejo o meu caso, não estou generalizando, obviamente, mas o meu caso específico da minha dor, né? Para mim foi uma
Uma experiência muito ruim, né? Muito Porque ruim. assim, eu fui em vários médicos especialistas e nenhum deles me deu um diagnóstico claro dizendo assim, pô, teu problema é muscular, você precisa fazer um tratamento muscular. Você precisa fazer uma fisioterapia indicada para isso. Não. Teve um, inclusive, que me sugeriu abrir, quer dizer, né, correr o risco de uma cirurgia, de uma infecção hospitalar, de uma série de fatores que uma cirurgia traz, em função de, talvez, econômica, de vender uma cirurgia para mim e tal, né? Então, assim, eu tenho muitos amigos médicos, gosto da classe. Meu irmão é médico, inclusive, né? Meu irmão mais velho é médico. Mas como em todas as profissões, eu acho que tem profissional e profissional, né? Na minha área não é diferente, na minha área também tem os contadores que não seguem muito a questão ética, mas eu acho que a gente tem que estar sempre alertando isso, né, Cadu? Eu acho que o principal de eu ter te convidado aqui era exatamente esse, a trazer esse olhar diferente, porque os nossos ouvintes, os empresários, os executivos, eu sei que muita gente passa por esse tipo de problema, como você mesmo falou, né, os esportistas passam por isso, os profissionais, né, passam por isso, esportistas profissionais, no meio executivo é muito comum isso, é muito estresse, é muita pressão, e muitas vezes você recorre a médico e vai lá e faz cirurgia disso, cirurgia daquilo, e a hora que você vê, você poderia ter uma alternativa que vai resolver, como foi o meu caso, que vai resolver sem você precisar correr risco nenhum, né? Então acho que eu fiz questão de te convidar por conta disso, porque para mim foi, cara, assim, quando você, eu lembro até hoje, naquele dia que eu fui todo cético lá conversar com você, porque eu falei, não pediu exame, a gente vai sempre com isso na cabeça, né? O padrão você vai pro médico, ele te manda te fazer ressonância, depois você volta com os exames, ele analisa os exames e te dá um diagnóstico e tal. E quando falou, não precisa trazer exame nada, e você olhou, e o que eu achei incrível foi assim, né? Você falou, deita na maca. Deitou na máquina, você pegou num músculo meu aqui, na hora que você pegou, eu já senti uma dor no músculo, não tinha nada a ver onde estava doendo. Depois você foi na vira de barriga para baixo, você pegou num músculo nas minhas costas que eu quase o rei de dor, né? Ele falou, você ainda falou, esse músculo também tá doendo, tá. Aí você pegou num terceiro músculo que eu senti uma dor intensa também. Ele falou, pois esses 3 músculos estão inflamados, por isso que dói o ombro. Ou seja, você não tem nada, você tem um problema muscular que a gente precisa tratar aqui com fisioterapia. Pois e que isso é um diagnóstico clínico. Cadê dos 6, 7 médicos que você consultou que teve esse cuidado, esse olhar, essa preocupação? Ninguém botou a mão em mim. Entendeu? Então é disso que eu estou falando. Eu fiz movimentos, olharam o exame, movimentos, pôs assim o máximo o dedo e tal. E você foi ali na fonte, né? Esse grupo muscular aqui. Então, assim, para mim aquilo chamou muito minha atenção, porque eu tava sofrendo há 10 anos com isso. Eu parei de jogar isso. Eu dei todo o meu equipamento de squash. Eu doei meu equipamento. Vamos comprar tudo. Vou ter que comprar tudo de novo agora. Porque eu quero voltar a jogar, uma coisa que me fazia bem, claro, né, que eu gosto de fazer e tal. E para mim foi sensacional, assim, ter te conhecido, né? Agradeço mais uma vez o Sérgio que indicou, porque para mim foi um alívio. Eu falei, cara, eu preciso trazer o Cadu pra gente bater um papo aqui, porque eu tenho certeza que muitos executivos passam por situações assim, né? E que podem passar com você ou com outros profissionais de fisioterapia. Óbvio que você tem o teu método, que eu acho que ele não é muito comum, não é muito... O que eu posso falar um pouco assim da fisioterapia, e também, não só falando para os médicos, mas para os meus colegas fisioterapeutas, pessoal, vamos estudar. Tem um outro universo, choquinho, o TENS, ultrassom, laser, esses aparelhos foram criados na década de 60 para ajudar no pós-operatório, para recuperar ali da cirurgia. Hoje, passaram-se 60 anos aí, se aplicam esses aparelhos como tratamento para uma pessoa que não fez cirurgia. Você chega ali com isso aqui, então o que virou? Linha de produção. Então vamos estudar, procurar entregar um serviço melhor, vamos entender melhor o diagnóstico, né? Não vamos ver o diagnóstico médico, ele tem um dele. Pode encaminhar para você lá aquela receitinha de bolo, TENS, isometria, cinesioterapia, só que o diagnóstico é teu, fisioterapeuta. É teu. Você tem que entender a dor do teu paciente, o que ele está passando naquele momento, para que você possa sim ajudá-lo. E não ficar
como uma receita de bolo para todo mundo e sendo uma coisa de produção, linha de produção. Esqueça isso, tire isso, porque você, profissional, está fazendo isso, infelizmente você está com os teus dias como profissional contado, porque não vai ter espaço mais para você. Isso é uma dica que eu dou porque as pessoas estão cada vez mais estudando, entendendo os problemas e sabendo diferenciar, opa, isso aqui é legal, isso aqui eu não vou, aquilo lá também não. Eu atendi uma moça ontem que ela queria que o médico, ela caiu, teve uma fratura uns anos atrás, olha, outra, e ela tem um probleminha no cotovelo, ficou fraco, o músculo e tal, e o médico tem que operar. Ela falou, doutor, eu não vou operar esse ano, foi o ano passado. E ela, mas por quê? Ela falou assim, eu caso no final do ano. Não, mas e se eu opero 20 dias, você tá ótimo. Não vou operar, porque eu tenho que ir para academia, eu tenho que estar bem fisicamente, que é o momento da minha vida e tal, não vou operar. Ele falou, você vai perder o movimento do braço. Ela falou assim, tudo bem, eu vou perder o movimento do braço, mas eu não vou deixar de fazer o que eu quero para o meu casamento. Aí ele falou, assina aqui um termo para você, que você não vai se responsabilizar. Doutor, sou eu, não preciso assinar nada. Então, olha para você ver aqui que situação. Tá. Eu cheguei, avaliei o problema dela, ela não tinha força nenhuma, só isso, ela não precisa operar nada. Ela chora de medo. Então o problema está aqui e está na força. Então, gente, não é o choquinho. Ela fez 3 meses disso. 3 meses. Ela ia segunda, quarta e sexta fazer fisioterapia. Ela não aguentava mais ver fisioterapeuta na frente dela. Porque não resolve no final do dia, né? Então, era só isso. Ela falou, cara, e aí agora? 3 meses de tratamento, não melhorou nada. Ela realmente não querendo operar. E nos 45 do segundo tempo, eles me indicaram para ela e eu, mais do que tratei, eu orientei. Falei, teu problema está mais aqui. Você está com muito medo. E ela vai na academia, mas você está com muito medo. Tira esse medo da tua cabeça que você vai te ajudar, a me ajudar a fazer o tratamento. E aí ela mandou um áudio para quem tinha me indicado lá. Falou, olha, eu nunca sofri tanto, mas estou ótima, estou muito contente, entendeu? Então, meio que esse método é isso, é a mão mesmo. Eu digo que esse método de fisioterapia é o operário mesmo da saúde. Eu tô ali para cuidar desse jeito, entendeu? E tá tudo bem, quero levar isso para as pessoas. Os médicos, vamos junto. Eu tô do teu lado, vamos fazer um trabalho justo e eu sou o que opera aqui a máquina e vamos embora. Eu lembro que quando eu tive lá com você, né, você falou assim, o Sérgio, quando você começou a pegar, você lembra que eu dava uns berros lá, né? Foi. Puta! Não pode falar aqui, né? Tá doendo! Ele falou assim, o Cadu virou pra mim e falou assim, o Sérgio só não te avisou que ia doer, né? Ele mandou você tem certeza que vocês são amigos? Aí ele falou, não, nós somos muito amigos, ele é meu vizinho e tal, assim, que fala, não sei não, mas então te avisou a outra parte, cuidado porque você pode perder o amigo na dessa. Engraçado porque eu saí de lá a primeira vez, né? Porra, o primeiro dia foi o mais dolorido de todos. Foi, né? E eu saí de lá, mas eu saí leve, né? E aí, pô, eu queria voltar de novo a sofrer lá. Porque... muita gente fala assim que quando entra lá na rua, a alma quer ir para um lado e o corpo vai para físio. Só que quando termina o negócio, você fala, foi tão sofrido, mas no final você fala, puxa, que delícia, que alívio. Quando é que eu volto? Quando é que é a minha próxima sessão? Aquele negócio que você fez no meu pescoço lá, que você aplicou aquela... essa técnica é nova. Essa aqui, vou dizer aqui um pouquinho também da quiropraxia, da osteopatia, estão ficando para trás, hein? Eu criei um modelo de cervical ali, que ele pode dizer que foi um alívio das enxaquecas, né, das tensões que ele tinha ali. Ele saiu muito bem. Então, isso aí, quem tiver problema na cervical pode me procurar. Você foi aqui. lá e deu uma chave de pescoço. É falei, o cara vai me matar aqui. Meu, a hora que sai assim, você levanta. Tirou 200 quilos. Tira 200 quilos do pescoço. Muito bom. Cadu, eu queria te agradecer enormemente por você ter tido esse bate-papo com a gente. Obrigado por você disponibilizar teu tempo de vir aqui e passar um pouco de informação para o público. Eu acho que isso é muito bacana, porque assim, dor é uma coisa que cara, não tem nada pior do que estar com dor. Não tem nada na vida pior do que conviver com dor, né?
Eu que convivi muitos anos com dor, assim, que me incomodava, eu não conseguia virar o braço para trás, limitado e tal. Pô, depois que você percebe que isso é um problema que é super tratável e tal, então, assim, queria te agradecer muito, te dar aí as considerações finais e, mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui. Não, imagina. Primeiro, eu volto um pouquinho, eu queria agradecer lá no consultório toda a confiança que você teve em mim, por mais que fosse pela indicação de um amigo, você confiou muito em mim, confiou no que eu te passei, teve segurança de continuar o tratamento, então eu te agradeço muito, estou muito feliz individualmente pelo teu caso estar resolvido, tá? E agradecer muito também a oportunidade de estar aqui nesse podcast que já é um sucesso. Obrigado. Tá? E poder falar um pouquinho sobre saúde, sobre bem-estar e sobre um modelo de fisioterapia que acho que vai ajudar muito as pessoas nos próximos anos e levar realmente saúde e bem-estar para as pessoas. Esse é o meu propósito e deixo aqui o meu muito obrigado a todos aí também pela oportunidade de falar algumas palavras aqui. Legal, muito obrigado, Cadu. Obrigado. Bom, é isso aí, pessoal. Você ouviu mais um episódio de Os Executivos. Hoje, um pouco diferente, a gente falando de saúde, falando de como você pode melhorar a tua performance, melhorar o teu bem-estar através de, muitas vezes, um tratamento clínico, simples ali, que pode te ajudar a melhorar. Então, assim, a gente vai deixar todos os canais do Cadu aqui para quem tiver interesse em entrar em contato com ele. Se você está sofrendo com a dor, quer tirar uma segunda opinião, procura o Cadu, tenho certeza que ele vai te ajudar, ele vai te endereçar corretamente aquilo que você tem que fazer. E é isso. Encaminha esse podcast para todo mundo que você sabe que tem dor, ou teve dor, ou está sofrendo com alguma coisa, porque eu tenho certeza que ele vai ver o problema dele com outros olhos e vai falar, puxa, acho que tenho aqui talvez uma solução. A agenda do Cadu é cheia, mas ele vai achar um espaço para quem precisa, vai encaixar aqui em São Paulo, ele está aqui sempre. Aproveita, assina o canal, porque aqui sempre vai ter conteúdo interessante, sempre vai ter conteúdo importante. Liga o sininho também para quando sair um capítulo novo, você poder acompanhar e não perder, porque a gente traz sempre coisa muito nova, muito boa e que traz insights importantes para você. É isso aí, até a próxima.